Olá, exploradores! Hoje vamos mergulhar em um dos tópicos mais fascinantes e misteriosos da ciência: o cérebro humano. Ele é responsável por quem somos, como pensamos, sentimos e agimos. Mas muitos dos seus segredos ainda estão ocultos. Apesar dos avanços na neurociência, ainda estamos apenas começando a entender as profundezas desse órgão incrível. Prepare-se para uma viagem através dos mistérios mais intrigantes do cérebro humano. Se você está curioso para saber mais, já se inscreva no canal e deixe um like, porque este tema vai mexer com sua mente. Antes de explorarmos os mistérios, é importante entender a estrutura básica do cérebro. Ele é composto por bilhões de neurônios, conectados por sinapses, formando uma rede que controla tudo em nosso corpo. O cérebro é dividido em várias regiões, cada uma com uma função específica. Temos o córtex cerebral, responsável pela memória, atenção, percepção e linguagem. O cérebro límbico é o centro das emoções, enquanto o cerebelo regula o movimento e o equilíbrio. Mas, apesar de sabermos como essas áreas estão relacionadas a funções específicas, o verdadeiro enigma está em como tudo isso se integra para formar algo que chamamos de consciência. Um dos maiores mistérios do cérebro humano é a consciência. Como exatamente o cérebro gera a sensação de ser? Não basta apenas termos um conjunto de funções neurais, mas a questão de quem sou eu continua desafiando cientistas e filósofos. Alguns acreditam que a consciência é simplesmente o resultado da complexidade do cérebro. Outros sugerem que há algo mais profundo acontecendo, uma espécie de energia ou campo de consciência. Teorias como a de David Chalmers, que propôs o problema difícil da consciência, questionam por que e como processos físicos dão origem à experiência subjetiva. De onde vêm nossos pensamentos e sentimentos mais profundos? Embora existam estudos que sugerem quais áreas do cérebro estão ativas quando estamos conscientes, a verdadeira natureza da consciência permanece um grande mistério. Outro mistério fascinante é a memória. Nós conseguimos armazenar um número quase infinito de informações ao longo da vida. Mas como exatamente isso funciona? Acredita-se que nossas memórias sejam armazenadas em diferentes regiões do cérebro, como o hipocampo, mas não são arquivos estáticos. Elas são recriadas toda vez que as acessamos. Isso nos leva a um paradoxo. A memória é tanto flexível quanto falha. Podemos lembrar de eventos que nunca aconteceram ou alterar detalhes com o passar do tempo. Como o cérebro consegue ser tão preciso, mas ao mesmo tempo tão suscetível a distorções? Outra questão intrigante é a memória fotográfica. Existem relatos de pessoas que conseguem se lembrar de todos os detalhes de suas vidas com precisão absoluta. Mas ainda não sabemos ao certo como isso é possível. E o que dizer dos nossos sonhos? Passamos cerca de 1/3 de nossas vidas dormindo, e durante esse tempo nosso cérebro continua a trabalhar, criando histórias e cenários que podem ser tanto fascinantes quanto perturbadores. Freud acreditava que os sonhos revelavam nossos desejos inconscientes, mas a ciência moderna tem uma abordagem mais funcional. Alguns especialistas sugerem que os sonhos nos ajudam a processar memórias e emoções. No entanto, ainda há muitos mistérios. Por que sonhamos? Qual é o propósito real disso? E talvez o mais curioso de tudo, por que temos sonhos lúcidos? Onde somos capazes de controlar o que acontece? Apesar de muitos estudos sobre o cérebro durante o sono, a função exata dos sonhos permanece desconhecida. Outro mistério impressionante é a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se adaptar e se reorganizar, mesmo após lesões graves. Por muito tempo, acreditava-se que, uma vez danificado, o cérebro não poderia se recuperar. Mas pesquisas mostraram que o cérebro pode se reconectar,
criando novas vias neurais para compensar funções perdidas. Casos de pessoas que perderam partes do cérebro, mas ainda assim recuperaram habilidades motoras ou cognitivas, são exemplos notáveis desse poder regenerativo. Como o cérebro consegue essa incrível habilidade de adaptação, ainda não é totalmente compreendido. Finalmente, temos fenômenos cerebrais inexplicáveis, como o déjà vu, quando sentimos que estamos revivendo uma situação, ou a intuição, aquele sentimento de saber algo sem razão aparente. Algumas pessoas também afirmam ter percepção extrasensorial, PIS, como a capacidade de prever eventos ou sentir a presença de alguém à distância. A ciência geralmente é cética em relação a essas experiências, mas elas continuam sendo parte da nossa curiosidade sobre o cérebro. Mesmo com anos de estudo, o cérebro continua a nos surpreender com seus mistérios. O cérebro humano é um universo dentro de nós, cheio de mistérios que ainda precisamos desvendar. A cada novo avanço científico, mais perguntas surgem, e estamos apenas começando a explorar a complexidade dessa máquina incrível. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdo sobre os mistérios do corpo e do universo, não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até a próxima, exploradores!